sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui é o lugar onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram o extraordinário de Deus através da sua fé em Jesus Cristo. E nesse quarto episódio eu tenho a honra de contar com a participação da Daniela Mazzini e do Leandro Mazzini. Sejam muito bem-vindos. Amém. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom também. Fico muito feliz em vocês terem aceitado o meu convite. Estou muito contente de contar com a participação de vocês. Amém. A Dani e o Mazzini, assim conhecido, são casados há 20 anos, né? Eu conheci esse casal através do ministério. O Leandro é pastor da IPI do Brasil e eu pude conhecer ele através do Ministério Pastoral. E eles são pais do Emanuel e da Helena, de 12 anos. E é por isso que eles estão aqui. Eles vão contar pra gente como foi essa experiência da gestação. Mas vamos começar um pouco mais atrás, né? Porque foi muito emocionante essa gestação. Foram muitas emoções, muita coisa aconteceu. Verdade. Então, vamos começar lá do comecinho. Então, eu ainda vou começar um pouquinho lá antes do meu casamento com o Leandro, né? Eu não estou nesse começo. Ele não está nesse começo. Mas, em 1996, eu me casei com a Mauri Fernando. Ele era da Igreja Avivamento Bíblico, uma bênção. E nós ficamos casados por 4 meses. Ele faleceu num acidente de moto. Então, o meu sonho, o tema aqui é sobre a infertilidade que eu tive, né, que eu tinha. Então, o meu sonho de ser mãe estava lá daquele primeiro casamento. E quando Deus, os planos dele a gente não entende, mas foi recolher o Amauri, né, tão cedo. Então, os meus planos, os meus sonhos de ser mãe já foram frustrados lá naquela época, né? Eu tinha a minha casa, eu tinha um marido excelente, uma família maravilhosa, né? E eu vi tudo cair, desmoronar. 4 meses só? 4 meses de casamento, um acidente de moto, ele ficou uma semana na UTI. Então foi muito difícil, foi um sonho que desmoronou. E aí passou-se, né, alguns anos, eu reencontrei o Lê, porque nós éramos adolescentes da Presbiteriana do Brasil, lá de Presidente Prudente, onde é nossa cidade. E passou-se... ele foi no meu casamento, porque nós éramos amigos de... ele estava no casamento. Ele foi no casamento, né? A minha sogra, a mãe dele, era uma pessoa muito querida já, minha, de solteira, né? Minha mãe, que hoje é falecida, e a mãe da Dani eram 2 comadres. Eram amigas. Então, nos reencontramos, né? E aí, desse tempo, eu fiquei viúva por 6... Ele faleceu em 97, né? Nós começamos a namorar no ano do seminário. 2002. Casamos em 2003. E aí, nós estávamos... Ele ficou em Londrina nesse tempo e eu fiquei em Prudente nesses primeiros 6 meses, porque nós casamos em julho. Então, de julho a dezembro, eu fiquei em Presidente Prudente, eu era professora da escola presbiteriana, e ele no seminário. Aí, quando deu janeiro, eu fui para Londrina. Não, por 2 anos eu fiquei assim, 6 meses não. Não foi no próximo ano? O primeiro ano a gente namorou, o segundo ano casamos, aí 6 meses de casado, né? Isso. Tá certo. 6 meses a partir de casado, tá. De julho do casamento a dezembro, nós ficamos, ele vinha de fim de semana. Certo. Né? Sim. Aí no outro ano, eu fui morar com ele em Londrina por mais 2 anos, que faltavam para ele se formar. 2004 e 2005. E no final desse último ano de seminário, nós começamos a nos programar. Vamos tentar, né? Engravidar, porque aí no ano seguinte você já vai estar trabalhando no ministério, então dá pra gente ter filhos. E aí foi muito difícil. Começou a nossa história de muita tristeza, porque quando eu me casei em 2003 com o Lê, eu tive uma trombose de veia cava. E foi muito sério essa trombose, né? Eu sarei, fiquei bem. Nisso você não estava tentando ainda engravidar? Não, porque foi bem no comecinho. Eu casei em julho, eu tive a trombose em novembro. Ah, sim. Então foi bem recente.
quase eu ia ficar no viúvo, né? Né? Porque com 4 meses eu que fiquei viúva. Com poucos Agora, meses, quase eu fico viúvo. Meu Então, Deus. assim, foi muito tumultuado esse final de ano. Só que aí tudo bem, eu sarei, fiquei bem. Mas ficou sequelas de... Ficou umas sequelas de uma circulação, uma má circulação. Porque né? uma trombose que você passa por ela, os médicos falaram que você sempre vai ter essa possibilidade novamente. É um complicador que fica ali, uma marca na vida. Porque não sabia se era uma trombose genética ou se era uma trombose circunstancial, porque quando eu operei de urgência, de um cisto hemorrágico, não deu tempo de tirar o de eu parar com o anticoncepcional. E tomar né? anticoagulante. E a doutora também, assim, não aplicou um Clexane em mim logo após a cirurgia. Então, assim, o doutor chegou a essa conclusão de que poderia ser uma trombose circunstancial por causa de hormônios que eu tinha no corpo. Até aí, tudo bem, eu não estava querendo ter filho ainda, passou. Quando começamos a investigar, a fazer exames para ter filhos, e eu contava que eu tinha trombose, os médicos falavam assim, eu não aconselho a ter filhos. É muito sério, porque toda gestação, ela gera uma trombose natural. Pode-se ter. Por isso que tem muitas mulheres que usam meia. Tem uns cuidados da gestação, e o teu seria muito maior. Pela pressão do bebê, tudo fica mais dificultado. Por uma pressão, porque a trombose que eu tive foi ainda perto da virilha. Então, é bem onde a barriga ia pressionar. Sim. Aí, tudo bem. Então, já tinha essa recomendação deles, eles já não... Alguns falavam que se você... O certo é não ter. Mas se tiver, é um só e tá bom demais. Aí eu ia sempre em com outro, muito medo. Eu ia em outro falava assim, só um. Né? Só pra ver a cara de como vai ser. Só pra sentir o gosto, né? Sentir o gosto. Só que aí, né, se passou 2 anos, nós voltamos para Presidente Prudente. Fui procurar um médico especialista. Chegando lá, Dr. Wilson Jacold, que é um médico maravilhoso para fertilização, ele cuida de tudo, até fertilização ele faz, né? E aí ele descobriu que eu tinha endometriose. Aí nós fizemos todos os tratamentos possíveis, né? Fiz a cirurgia para limpar toda aquela... Que a endometriose, ela faz é o sangue que sai do endométrio, né? E começa a dar uma colada nos órgãos internos e não dá certo de engravidar. É super raro, né, engravidar. Antes da cirurgia, fez indução do óvulo, fez outras tentativas medicamentosas, algumas técnicas, coisa que era terrível. Foi muito difícil porque... não vai. Quem está nos ouvindo e sabe que está nessa situação, sabe que é frustrante e estressante. Né? Você fazer coisas em horários certos e correr para o laboratório para colher, né? Então você tem que fazer pensando na gravidez. Então é até ruim ter relação pensando só na gestação. Precisa engravidar. Tem a hora certa, tem a temperatura certa. Então, nós passamos foi muito difícil. É desgastante. Desgastante. E cada menstruação que descia, aí era um horror. Era o aí choro era que choro. Mas eu sempre tinha muita fé que Deus poderia me curar. Porque eu sempre achei assim, que a fecundação é um milagre. Eu falava assim, gente, é muito incrível as coisas acontecerem tão perfeitamente, né? Então eu falava assim, Senhor, faz um milagre, né? Assim, parece estranho, né, gente? Mas nós estamos aqui falando para adultos. Eu acredito que eu acho que é necessário eu falar isso também. Muitas vezes, durante a relação, eu falava, Senhor, abençoa, que vá acontecer nesse momento, sabe? O milagre, faça um milagre nesse momento. Eu orava, porque é lícito, meu casamento, eu estava, né, tudo. Sim. Então, eu fazia até essa oração. E eu acredito que muitos até possam fazer isso também, porque eu acho que passa no coração de muitas mulheres a gente chegar a esse ponto, assim, sabe? Mas aí, tá. Fiz tudo que dava para fazer lá na clínica do Dr. Wilson. Aí eu tinha um tratamento hormonal muito forte para suspender a menstruação por um período
porque quando não tem sangue, a endometriose ela é curada. Vamos imaginar assim, por um tempo ela fica limpo para poder engravidar. Então eu tinha um prazo, eu fiz 6 meses de tratamento e eu tinha 3 meses de tentativa. Passou-se esses 3 meses e não engravidei. Ai. E aí o Dr. Wilson falou assim, olha, poderia tentar de novo, só que esse tratamento ele é muito forte, ele retira cálcio dos ossos. E eu acho que eu não indico. Deixa a mulher muito nervosa também. Os hormônios ficavam à flor da pele. Irreconhecível. Já é tenso pela situação. Aí vem o remédio e complica mais, assim, tá? Era uma surra que eu apanhava uma de dia, 3 anos. É terrível. É que é muita pressão, né? É muita pressão. E nesse momento, na nossa família, os nossos parentes, primos, da mesma idade, estavam tendo seus filhos. E cada notícia de que alguém engravidava era um choro para nós, era um sofrimento. Não que a gente não estava feliz com a felicidade deles, mas a gente queria também ter a nossa felicidade, né? E a gente falava assim, meu Deus, por quê? Aquela sensação que nunca chegava a vez de vocês, né? Nunca chegava. E aí, desistimos. Então não dá para continuar o tratamento? Tudo bem. Nós vamos ser pais de outro jeito, tenho certeza. Vamos adotar, então, né? Nós tínhamos o coração aberto para adoção. Aí nós fomos para o fórum, lá em Dracena, e fizemos toda a documentação. Deixamos preparado, porque se Deus quisesse agir desta forma, as portas das formas legais estariam prontas para receber um filho. Sim. Né? Porque Deus também não ia me dar nada ilegal. Ele ia passar pela legalidade. Então eu falei, vamos deixar a porta aberta. E nesse meio tempo, eu fui fazer uma cirurgia de varizes, porque eu estava com algumas varizes. Fizemos viagens. Santa Catarina achar criança em orfanato. Viajamos de Dracena para Fartura, aqui na região de Ourinhos. Meu Deus. Querendo achar criança, minha filha. Queria adotar. Queríamos esse filho. Queríamos um filho. A paixão era demais por um filho, né? E aí, eu fui fazer uma cirurgia de varizes. Fiz a cirurgia, tomei uma... Ah, não. Tem um detalhe importante. A gente tem que passar pelo anestesista, né? Antes de qualquer cirurgia. Sim. Ao nível da pessoa. Gente, é muito... eu cheguei pro médico anestesista e falei para ele assim, um dia antes. A minha menstruação tem que descer no dia da cirurgia. Os médicos falam que eu não posso ter filho. Mas se por acaso minha menstruação descer? Gente, o médico olhou pra minha cara e falou assim, coitada da menina, né? De onde ele tá tirando isso, né? Porque... Se não pode ter. Se não pode ter... Ele não pediu um exame de gravidez mesmo antes da cirurgia. Até podia ter pedido. Ele falou, mas se não tiver, não tem problema não. Ele falou assim, não. Ele não deu bola. Ele falou, não, tudo bem. Não tem nada não. Mas eu me preocupei e se eu podia, sabe quando a tua fé é tão grande? A esperança era tão grande que eu falei assim, ai, minha menstruação tem que descer no dia da cirurgia. E se não descer? Se por acaso eu engravidar? Sem sentido, né? Uma coisa meio assim, meio doida. É fé. É fé. É uma fé, mas uma fé, não era uma fé convicta, era uma fé meio estranha, porque a realidade era muito contra. E a gente queria... Mas não acreditava, só queria. Mas eu me preocupei em tomar uma E porque se não desceu, é porque tá grávida. E se tá grávida, eu posso tomar anestesia? Aí ficou a dúvida. Mas nesse período da questão da adoção, vocês estavam tentando ainda? Estavam tentando? Tava. A documentação estava pronta lá. Mas não você comentou, né? Queria que você comentasse isso a respeito da preparação, que você começou a preparar a sua casa. Vocês começaram a preparar a casa para receber. Quando nós fomos pro fórum, realmente, a assistente social, ela ia passar em casa para ver as condições da entrevista. Porque entrevistou a gente, teve várias entrevistas. A equipe técnica, assistente social e psicóloga. Vasculha a vida da gente. Então, o que eu fiz? Eu preparei o quarto do bebê, guarda-roupinha, berço, decoração do quarto. Eu falo que a minha fé, eu sempre criei que Deus podia me dar
por vias naturais ou com filho do coração, né? Então eu deixei preparado. Eu falo que eu preparei a minha terra, eu arei a minha terra para receber. Então eu tinha tudo. Eu bordava tanta fraldinha, gente. Eu tinha muita fralda bordada. Dava para 10 filhos, tanta fralda que eu tinha. Tamanha era a fé, Tamanha era a fé que eu bordava. E minha sogra entrava nessa, porque minha sogra fazia os crochês das fraldas. Era a família toda sonhando com a nossa felicidade, né? Então, assim, eu até uma vez apareceu um casalzinho de crianças em fartura, que a gente pensou primeiro que era só um menininho de 4 anos, o Tony. Chegamos lá, ele tinha uma irmã. Sem nome. Né? E aí, aí a moça falou assim pra nós, vocês ficariam com os dois, né? Aí nós pensamos bem e falamos assim, ficaríamos com os dois, Estavam né? dispostos. Estamos dispostos a ficar com os dois. Mas aí não deu certo. Depois de 1 ano e meio, 1 ano e pouco, o fórum, a gente ligou, né? O fórum não dava notícia, a gente, e aí? Cadê as crianças? Vamos adotar, não vai adotar? E ligamos atrás e falou que as crianças voltaram para a família, para a mãe. Tá tudo certo. Aí eu fui fazer a cirurgia. E não deu certo. Aí fiz a cirurgia, tomei hack, fiz aplicações na mesma cirurgia, né, tal. E com 7 dias de repouso, eu voltei no vascular para o retorno, né, da pós-cirurgia. E eu falei para ele assim, doutor, tá tudo bem, tudo tranquilo, só que a minha menstruação não desceu. Ele falou assim, é? Eu falei, é. Ele falou assim, então eu vou te dar um teste de gravidez, você vai, volta aqui, me fala o que vai dar esse resultado, tá? Vai sair na hora, assim, ou poucas horas já sai o resultado. Tá bom. Então, como nessa nossa história nós fizemos vários exames de gravidez e sempre negativo, você já vai com aquele coração na mão, né? Falou assim, será, né? Será? Aquela dúvida na tua cabeça. Mas também não quer ser frustrada essa esperança. Não quer ser frustrada. Conflito grande isso. Muito, muito difícil. Aí fizemos o teste e demos uma voltinha, né, amor? Enrolamos um pouquinho na cidade, fomos no shopping tomar um lanche, que era ali pertinho, e voltamos. E eu fiquei no carro, o Lê foi buscar o resultado. Quando ele chegou no carro, nós abrimos o exame e estava escrito assim, reagente. Na nossa cabeça era para estar escrito assim, positivo ou negativo, né? Então o reagente deixou a gente muito assim. Aí eu estava tão... eu já estava tão cansada de tantos nãos, assim. A gente ficou na dúvida, mas uma dúvida que aí não deu certo. Ele ia ligar o carro, eu falei assim, não, telefona, nós estamos aqui na porta, telefona e pergunta para a moça o que significa reagente. Aí ele ligou da porta do laboratório. Acabei de sair daí, o resultado deu reagente. O que é reagente? Aí a moça falou positivo. Do celular. Do celular, eu escutei, porque o som era alto do celular do Leandro, eu tava pra ouvir. Positivo. Na hora que falou positivo... meu Deus. Eu fiquei entregue. Parecia que eu tava saindo do meu corpo. E aí veio... Eu operei, meu Deus, eu tomei hack. Veio toda aquela preocupação. Meu Deus, eu tô grávida, né? Aquela alegria e aquela preocupação. Aí o Leandro falou assim, nós já estamos aqui, vira o carro e vamos pro laboratório, pro consultório do doutor. O médico que tentou o tratamento, que fez a cirurgia, era muito próximo. Laboratório à esquerda, o outro médico à direita, e a gente com o carro parado aqui na rua à direita. Eu só fiz uma curva e dei a volta no quarteirão, tudo perto. Quando eu cheguei lá, entrei. Muito bom. Entreguei o exame para as meninas da portaria, da secretaria lá. Dani, você tá grávida, é positivo. Eu falei, e eu chorava, falava assim, mas eu fiz uma cirurgia de varizes. Ela falou assim, espera que o doutor Wilson quer ver vocês. Podem esperar aqui. Toda já animada, né? Empolgada. Aí o pessoal já sabia da hissoa, anos de tentativa? Todo mundo feliz, né? E eu chorando de alegria e de medo, porque eu tinha tomado tinha feito uma cirurgia, né? Aí, quando eu entrei, doutor Wilson... Já mandou para a sala de ultrassom, direto. Doutor Wilson falou assim, o que vocês fizeram? Eu falei, doutor Wilson, o que nós fizemos? É Deus, né? Não fizemos nada. Ele falou assim, vocês tomaram o chazinho da vovó. Ele sempre ouvia nas ultrações, eu tava craque. Não sei nada de medicina, de técnica, mas de tantas consultas
e a Dani fazia indução dos óvulos, ele contava, olha, vai ovular 2 aqui, ovular 1, ovular 3, olha, mostrando aqui para mim na tela. Eu já estava reconhecendo útero, ovário, óvulo, eu já estava craque nesse Estava quase formado já. São tantos eu vejo anos. ultrassom, eu sei, isso aqui é tudo, é um rim, aqui é um fígado, eu tô craque nesse. Nesse dia, eu estava aqui quietinho do lado. Quando ele passou a ultrassom, eu falei, já tinha visto o exame, gravidez. Quando eu vi o exame, eu vi 2 óvulos. Eu fiquei cega, eu não via nada. Eu tava em transe. Tava em transe. Eu fiquei quieto aqui, só remoendo. Falei, meu Deus, é isso mesmo? Espero o médico confirmar, né? Vai que... Aí ele falou pra enfermeira, traz um banquinho pro Leandro sentar. Aí o Leandro falou assim, não precisa de banquinho, não. Eu já sei que o senhor vai falar, são gêmeos. Uau! Aí você pegou de surpresa. Aí eu falei, gêmeos? Quanta emoção num dia só, porque senhor. Tudo foi num dia só, né? Aí eu falei assim, gêmeos? Ele falou assim, o que vocês fizeram? Eu falei, Deus fez, nós não fizemos nada, Deus fez, né? Aí o Leandro falou assim, eu já orei para Deus. Eu já pedi um para dia, nós, porque... não lembro nessa sequência toda aí dos fatos, principalmente na primeira época que ela fez exame no rolo da trombose. Lá naquela época o médico falou, mas um só, uma gravidez só. E eu lembro que nessa época um dia eu falei para Deus, se for uma gravidez só, por que não 2? Porque vai ser uma tacada só. E já resolve o problema, fecha a conta, 2. Tá bom. Né? Como Cana Brava, fecha a conta e passa a régua. Resolve. E eu lembro de ter feito essa oração, sim. Só que passou. Ficou no tempo. Você só lembrou da oração a hora que você viu ali. Só depois de alguns anos, depois que eu fui lembrar dessa oração. Não, mas lá na hora eu falei assim, mas você já orou para Deus mandar 2 para nós. Mas eu não lembrei, você lembrou. Eu lembrei. Aí o doutor Wilson falou assim, que alegria, que coisa boa, e tá tudo bem. Porque aí eu chorava e falava assim, mas e a cirurgia? Doutor, eu tomei hack. Ele falou assim, daqui para trás, esquece. Nós vamos cuidar daqui para frente. Eu tô vendo, o bom é que não é na mesma bolsa, são óvulos... bivitelinos. São bivitelinos, então isso é positivo, é bom. Aí me troquei, fomos para a sala dele, aí ele passou todo um cuidado, né? Tomar vitamina, tomar isso, tomar progesterona. Ele cercou eu de todos os cuidados, né? E aí nós fomos para casa. Imagina o coração. E minha sogra, e como a gente tinha moto, nós íamos de Tracena para fazer essa cirurgia de moto. Então, quer dizer, eu estava grávida de 2 meses e estava andando de moto para lá e para cá. Assim, a gente não estava sabendo de nada. Após a cirurgia na consulta, eu peguei um carro emprestado do meu pai. Aí fomos pro médico, né? E minha sogra ligava e falava assim, vocês estão demorando, por que vocês estão demorando? Como a gente não tinha o resultado do médico ainda, do exame, nós não podíamos falar, estamos vendo se eu tô grávida, para ser mais uma frustração, a gente não falou nada. Eu tô dando uma voltinha com a Dani aqui, mas a gente já tá indo. Aí tá. Fomos, passamos no teu irmão primeiro, estava né? viajando. Passamos no teu irmão primeiro, né? Fomos no teu irmão primeiro. Eu não lembro. Fomos pro irmão do Leandro, Ricardo, que é presbítero. Fomos pra casa deles. E aí, chegamos lá, eu chorando, e eu falava assim, gente, nós temos uma notícia para vocês em lágrimas, chorando, né? Aí Dani, que foi? Todo mundo preocupado. O que aconteceu? Você chega chorando. Eu falei assim, tô grávida. Dani, meu Deus. Minha cunhada, eu sentei, ela tremia, ela me abraçava, ela punha a mão na minha barriga, ela agradecia a Deus, ela falou, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Eu falava assim, é gêmeos, ela... Meu Deus! Então, assim, a notícia para todo mundo era aos poucos. Só ia melhorando. Só ia melhorando. Foi aquela alegria. Como? Aí, só vai melhorar. E aí nós fomos para minha sogra. E minha mãe em Cuiabá, com a minha irmã em mudança. E não pegava o sinal. Minha mãe foi a última a ficar sabendo. Aí eu fui pra minha irmã, contei pra minha irmã, a mais velha também, que mora em Prudente, as minhas sobrinhas. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia, antes de chegar na minha sogra. Esse dia teve 72 horas esse dia. Foi demais. Aí passei na minha irmã, foi aquela alegria, aquela festa, que todo mundo orando, agradecendo a Deus. Aí eu fui pra minha sogra devolver o carro e eu tava na casa dela, de repouso. Quando nós chegamos lá, né, por que vocês demoraram? Eu falei assim, porque nós temos uma notícia maravilhosa para dar para vocês, né?
E ela sentadinha, eu falei, senta, todo mundo senta. Falei assim, dona Silvia, a senhora vai ser vó. Ela falou assim... De quem? Não, isso foi minha mãe que falou. Ela falou assim, de como? Você vó? Aí eu falei assim, eu tô grávida. Eu demorei porque eu tava fazendo o teste. Eu demorei porque eu tava no Dr. Wilson. Eu tô grávida, dona Silvia, a senhora vai ser vó. Ela em prantos de choro, aquela alegria. Porque a família sabe, né? Quem tem uma pessoa querendo engravidar, a família toda sabe. Sofre junto. Exatamente. E minha sogra chorou, me abraçou e louvou a Deus. E aí eu falei assim, só que tem um detalhe. Minha sogra é gêmea, né? Era gêmea. Eu falei assim, eu tô grávida de gêmeos. Meu Deus. Ela louvava a Deus, ela glorificava a Deus. E foi uma festa. E ela ligava para todo mundo, ela mandava mensagem para todo mundo que ela conhecia que a gente estava grávida, né? Que eu estava grávida. E aí minha mãe ficou sabendo por último. Aí fui contar para minha mãe. Minha mãe conseguia a ligação, já era tarde. Oi, filha, tudo bem? Falei, mãe, a senhora tá incomunicável. Mãe, tem uma notícia para te dar. Aí ela falou assim, o que aconteceu? Falei, mãe, a senhora vai ser vó. Aí minha mãe falou assim, de que jeito? Porque ela achou que poderia ter aparecido um bebê. De que jeito? De que jeito eu vou ser vó? Falei assim, eu tô grávida, né? Falei, eu tô grávida, mãe. Ela perdeu a fala, ela não conseguia responder. Eu falava, mãe. Está aí, né, mãe? Ela ficou sem palavras. Aí eu falei, mãe, tudo bem? Meu Deus, glória a Deus, e tá. Falei, mãe, chama a Fernanda perto da senhora, porque eu ia falar que era gêmeos. Aí eu já vi que ela tava passando mal. Todas as notícias eram em 2 tempos. Uma notícia da gravidez já era loucura. Que já era sobrenatural. Maravilhoso. Aí você fala que é gêmeos. Então, era 2 loucuras ao mesmo tempo. Aí a minha irmã veio perto. Eu falei assim, mãe, eu tô grávida de gêmeos. Aí ela falou assim, aí ela ficou muda. Eu falei, mãe. Aí a Fernanda pegou o telefone, ela falou assim, o que aconteceu que a mãe não tá falando? Eu falei assim, Fer, eu tô grávida de gêmeos. Aí minha irmã chorava e gritava pro meu cunhado, a Dani tá grávida de gêmeos. Sabe aquela festa, aquela comemoração assim? Porque eu sempre achei, é um milagre. Milagre é um milagre, é festa, né? Aí, tudo bem, minha mãe ficou feliz e a gente começou a cuidar de tudo, fiquei quietinha lá, né? Repouso, né? Vamos fazer o que o médico mandou. Considerado uma gravidez de risco, por ser gemelar e por ter sido um histórico de trombose. Então, muitos cuidados alimentares, repouso e de tudo mais. Aí, a gente para pensar algumas coisas e refletir em algumas coisas. Tinha médicos que falavam para eu não ter nenhum filho. Tinha médicos que falavam para eu ter um, pelo menos. Tinha pessoas, né, que se preocupavam comigo e falavam, né, para não ter, para adoção só. Tudo bem, tinha opiniões variadas. Mas... Deus mandou recado, hein, irmão? Tivemos 2 casos. Um aqui na cidade de Fartura, que eram 3 crianças, mas a justiça estava no nosso processo 2 crianças. Um casal, menino e menina. Já poderia vir 2. Um dia eu recebi uma ligação de uma cidade vizinha nossa lá, Presidente Venceslau, muito conhecida pelos presídios de segurança máxima, que ligou para mim, olha, aqui nós temos 2 crianças à disposição para adoção, um menino de 10, outro irmão de 8, 2 meninos. Então, aí eu falei, nossa, amor, já está bem alta a idade, um de 10, outro de 8, já são quase pré-adolescentes. Aí nós recusamos. Nós tivemos só esses 2 casos. Um que nós, vamos dizer, não conseguimos e outro que nós recusamos, pela idade avançada. Mas 2. Mas sempre 2. Sempre 2. Interessante essa... não sei se Deus estava já dando alguma dica. E nós não pegamos, não, obviamente, né? Não pegamos. Sinais. Deus estava preparando o coração para receber 2 crianças. 2 crianças. Estávamos preparados, o coração ficou preparado, mas a gente não percebeu. Não percebeu. Então, aí eu tenho um versículo que fala muito ao meu coração, que está em Efésios 3:20.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém. Eu pedia um filho, eu pedia para Deus um filho. Eu chorava, o íntimo, a dor do meu íntimo era, Senhor, me dê um filho, né? Mesmo sendo filho. adotivo. Pode ser adotivo, Senhor, vai ser meu filho. Se for o teu plano, é meu filho, né? E quando a gente soube que era 2, sabe quando você vê a graça de Deus, o amor de Deus transbordar? Se ele tivesse me dado 1, seria também isso, né? Mas ele me deu 2, porque era o plano dele para a minha vida, para a vida do Lê. Eram 2 filhos, né? Incrível. Então, eu vejo que esse Deus que a gente busca, que a gente louva e que a gente até espera que os planos dele podem não ser os primeiros nossos, poderia ser adoção, ele poderia não ter nos dado a filhos adotivos, Sim. que a gente ia amar, né, loucamente, porque os nossos filhos foram preparados para nós. Sim. Mas ele quis nos dar filhos naturais e ele nos deu 2, sabe? Então eu falo assim que Deus é maravilhoso. Ele sonda o nosso coração, ele vê o nosso lá na frente, ele sabe as preocupações que os médicos tinham de que um bebê poderia dificultar a circulação e aprender. Uhum. Eu tive, quer dizer, 2 bebês na minha barriga que poderiam muito mais travar a minha circulação, porque eu fiquei bem barriguda. Só que eu segui à risca os cuidados que o médico tinha me dado, eu só engordei 6 quilos. Eu só engordei os bebês, a água e os bebês. Uhum. Eu tinha dentro de mim, aqui na barriga. Você, na verdade, o seu corpo emagreceu. Eu emagreci, eles tomaram energia, consumiram a minha, eu fiquei super magrinha, né? Saudade. Mas eu tinha só barriga, sabe? É o peso dos bebês. Então, eu fiquei muito saudável, sabe? Que bênção. Eu obedeci. Muito suquinho feito, natural. O Leandro cuidou muito de mim. Cuidou bem, estava bem cuidada. Fez tudo que eu precisava, sabe? Foi o maior parceiro. De tudo mesmo. Tudo que eu podia comer, ele fazia. Só o que eu podia, né, amor? Tudo assim, certinho, né? E então eu falo assim. Eu não lembro de comida que eu fazia, mas eu lembro dos sucos naturais de manhã. Das vitaminas. Vitamina de laranja com beterraba de manhãzinha. Era assim. Então foi tudo tão perfeito. E aí veio a notícia depois que era um casal, né? Que era a Helena e o Emanuel. Que legal. Que foi aí teve outra que foi era outra gêmeos, surpresa. mas gêmeos como? 2 mulheres, 2 meninos ou um casal? Ninguém sabia. Aí fomos pro exame lá pros 3, 4 meses. 4 meses. Eu tinha certeza que eu ia ter um menino. Isso eu tinha no meu coração. Um menino vai ser, com certeza. Não sei por quê, sempre pensava. Aí já escolhemos o nome do Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Lindo. Né? Eu sempre falava assim, Deus conosco, vai ser o nome do nosso filho. E aí chegou na hora, o médico falou assim, já deu pra ver. Nós tínhamos 2 sexo. nomes de meninas, caso precisassem. Dúvida. Aí tava uma. Aí o médico falou assim, dá pra ver já. Vocês querem saber? Eu vou deixar pro finalzinho, né? Deixa eu medir tudo aqui, minha irmã mais velha tava junto. Aí, chegou a hora de falar. Ele falou assim, posso falar? Falei, pode. Aí ele falou assim, o que todo pai de gêmeos quer. Aí, gente, eu sou muito zesa. Porque tudo que pai de gêmeos quer... É ter filho. Era ter filho. É ter filho, então, esse era o principal. Podia ser 2 homens, 2 meninas, era o que todo pai queria, né? Então, eu fiquei assim, o que todo pai de gêmeos quer? Aí o Leandro, um casal. A minha irmã, um casal. Eu falei, um casal? Eu fui a última. Um casal? Gente, que alegria, meu Deus. Deus é perfeito, mandou um casal para nós ainda. Deus abriu a janela e foi derramando. Foi derramando bênçãos. A gravidez foi super tranquila. Eles nasceram de 8 meses, né? Nasceram de 34 semanas. Mas foi super tranquilo, né? Eu senti uns incômodos e aí eu liguei pro médico, ele pediu para eu estar indo no outro dia para me examinar.
falou assim, vamos tentar segurar mais uma semana por causa do amadurecimento do pulmão. Aí mesmo com o remedinho, não dava, a dor continuava. Ficou para outro dia. Né? A Helena queria nascer, porque a Helena estava em cima e o Emanuel estava embaixo. Então ela forçava ele a nascer. E então ele falou assim, não, vamos obedecer à natureza. Vamos marcar dia 28 de dezembro. E até hoje o Emanuel é mais tranquilo? É ela que fica empurrando A ele Helena, até hoje? a Helena é mais... Muito mais agitada, ele é super calminho. O Emanuel é mais tranquilo. Só que uma coisa interessante, quando eles nasceram, o doutor falou assim, foi muito bom a Helena ter feito o que fez. Porque o Emanuel estava evacuando, fazendo cocô, né? Então isso não era muito bom, porque poderia trazer alguma coisinha complicada. Então foi tudo perfeito, sabe? Sabedoria do médico em respeitar e falar, não, se quer nascer, vai nascer, né? Tá tudo bem, a gente tá vendo que eles estão bem. E nasceram perfeitamente. Foi maravilhoso. E são bênçãos na nossa vida. E né? a hora que você pôde carregar Quando... a sua promessa? Nossa, na hora que eles, né, na hora que nasceu, eles deram um remedinho pra eu dar uma relaxada. Aí eu acordei assim, Lê do meu lado, eu falei assim, aquele pano verde assim, eu falei assim, já nasceu? Aí o doutor Wilson falou assim, já vou tirar, vai nascer agora. Aí nasceu o Emanuel primeiro, né? Porque tava embaixo. Aí nasceu o Emanuel primeiro e o Emanuel chorou, né? Aí passou assim, levou pra fazer a sucção, limpou e tal. E aí não trouxe pra eu ver, tava esperando a Helena nascer. Então a Helena nasceu, coisa de 2, 3 minutos. 1 minuto e meio. Foi bem pouquinho, né? Aí a Helena nasceu, só que a Helena não chorou. Aí eu fiquei nervosa. Eu falei assim, por que ela não tá chorando? É muito sofrimento. Você quer que tudo dê certo. Se um filho tá bom, o outro tem que tá bom. Tem que tá tudo perfeito. Aí eu falei, mas por que não chorou? Né? Aí ela chorou lá dentro. Aí eu falava, graças a Deus, ela chorou. Aí eu chorava, né? Aí veio os dois, que você vai mostrar a foto, né? Sim, que delícia. Aí veio os dois, né? Enroladinho assim, um de cada lado. Um chorando, o outro menos chorando, assim, e aí você pergunta quem... E eu chorando, né? Aquela foto, eu falo que é a foto mais linda da minha vida. É a foto com os dois do meu colo. E a foto também da ultrassom, né? Quando mostrou que eu tava com os dois, que tava grávida dos dois. Mas a foto deles que era a foto o meu sonho era estar com os meus filhos no meu colo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Então... Chegou o dia. Chegou o dia, sabe? Depois de tantos anos. Depois de tantos anos. Se você somar o Senhor é fiel. De 92, você casou, 96. Né? 96 para 2010, são 14 anos. 14 anos de espera. Porque eu queria ser mãe há tanto tempo, né? Eu falo que eu nasci querendo ser mãe. Minha mãe sempre falou isso. Assim, nossa, a Daniela tem uma maternidade aflorada, sabe? Eu sempre cuidando de criança, sempre querendo... Professora em escola dominical, professora secular. E quando você vê que Deus, ele realiza muito mais do que você pede, sabe? Sim. É a melhor coisa do mundo, é servir um Deus que tá olhando. Aí a vida é vida de mãe depois. E não foi nada difícil. Eu falo assim, as pessoas perguntam pra mim, foi difícil criar dois? Então 2 bebês... É o mesmo trabalho de um. Eu falei assim, eu nunca tive um só. Então, pra mim, é normal. É que o sofrimento foi tão grande antes, que por mais que existe o trabalho, né, com o bebê recém-nascido em 2 ainda, mas não se compara com a alegria, né, com a alegria de ter ali. De ter. Acho que a única dificuldade de ter 2 filhos é pagar fralda pros 2 e lata de leite. Eita, coisa muita lata de leite. Muito leitinho. Porque eu amamentei por 4 meses. E aí depois precisou do complemento, né? Então, aí o gasto com leite apropriado, eles são mais caros, né? Mas aí tudo passa. Eu falo que tudo passa nessa vida. E falta pouco agora, dia 28 de dezembro, eles vão completar 13 anos já. Emanuel, 13 anos. Lindos e saudáveis, inteligentes. A Helena, por ser menina, né? A menina ela é mais adiantada, né? Eu consigo até ver bem isso, porque eu tenho os dois. Então, o Emanuel, ele ainda é mais meninão, gosta de jogar seu basquete.
né? Videogame. E a Helena já se Relacional. maqueia, né? Conversa bem, é madura, a cabeça, né? Diferente. Mas... E características diferentes, né? Porque eles têm Tudo personalidades diferentes. E aí Uhum. você começa a ver o desenvolvimento deles. E é o que eu oro, né? Eu falo, Senhor, faça a tua vontade na vida deles, porque eles vieram com um propósito, né? O Senhor sonhou, eu sonhei, mas o Senhor também sonhou eles, né? Então, assim, eu peço para que Deus faça algo na vida deles, sabe? Grandioso, sabe? Que o Emanuel Amém. seja um homem de Deus, a Helena seja uma mulher de Deus. E que eu seja avó, né? Agora eu já... Já tá pensando nos Agora avós já. que eu já vou ser avó, quem sabe eu vou ser avó. Os netinhos. doida, Já minha tá pensando nos Karma. netos. Não é agora, Cê tá mas vai ser doido. uma mulher de Deus que vai casar com... Eu já oro. Vai Exatamente, casar já com um ore homem de já. Deus e o Emanuel vai casar com uma esposa de Deus. Uma mulher maravilhosa, sabe? Que a gente possa ter um Uma ótimo coisa que a gente relacionamento com sempre os nossos... ensina para eles, a Helena poderia sentar aqui e contar essa história, porque elas sabem que eles são frutos de milagre. Eles são. Eles são, desde pequenininho a gente conta e ouve essa história, e eles têm essa consciência, então eles sabem do que Deus fez. E eles são frutos não do relacionamento homem-mulher, que eu sempre digo que é um dos aprendizados nossos, com todo esse sofrimento. O marido e a esposa namoram, mas eles não fazem filhos. Quem faz filho, quem gera é Deus. É. O casal tem muitos relacionamentos, muitas relações. E daí? Pode não acontecer. Então, eu tenho muito isso nessa consciência da soberania de Deus. Deus tem o seu tempo certo, essa hora certa, o modo certo. E esse versículo que a Dani leu, né? Deus faz muito mais do que pensamos. Então a gente pensa em um, tanto é que nessa época de preparação do quarto, era um berço. Um berço só. Por que um berço? Mas é o que a muitas gente... fraldas. É o comum. Mas muitas fraldas. Fralda, você não tem problema fazer Eu preparei muito, muitas fraldas. Ah, não, mas eu tinha pros muitas. dois. Tive pros dois teve fraldas. suficiente pros dois. Isso aí já... Então, assim, Deus nos surpreende demais. Cuida demais. Então, saúde perfeita. Não vieram sem nenhum problema de nada. Glória a Deus. Passaram pela UTI neonatal protocolar. Entrou no dia do parto e já saiu no dia seguinte. Então, só foi protocolar, sem nenhuma complicação. Tiveram aquela icterícia que fica um pouco amareladinho. Tomou luz lá e tal, só. Mais nada, né? Então, assim, Deus cuidou de nós. A gente tira muitas lições de tudo isso. Já que a Dani falou bastante, e tudo nisso aí eu sou coadjuvante. Não, teu papel é essencial, tava ali o tempo inteiro, né? Carregando o berço todo dia. Então, eu fico aqui agora com a reflexão, que é isso, da soberania de Deus. Deus surpreende. Tem outro texto que a Dani gosta muito, amor, do Salmo que tá aí. Lê para aí, amor. Apesar que essa versão não é a melhor que eu gosto, mas o último versículo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Salmo 113, 9. Eu faço uma adaptação desse texto, faz da estéril a mãe de filho. E eu falo, faz da estéril a mãe de gêmeos. Amém. Eu faço uma adaptação aí. Amém. Então, eu creio que Deus faz surpreendente. Deus cura a nossa fé, porque às vezes em alguns momentos tínhamos fé, outros momentos a gente acomodava. Não que não tinha, mas deixava quieto. Tudo bem. A gente deixava como uma coisa que... Mas quando eu perguntei para o médico da anestesia se eu pudesse estar grávida, algo dentro de mim, eu tinha alguma coisa dentro de mim que se preocupava. Eu não sei, não era normal. Seu coração. Era alguma coisa muito doida para quem não entende o mundo da fé. Lógico que ele deve falar, nossa, a mulher não pode ter filho e tá perguntando se a menstruação dela não descer, que lógica tem nisso, né? Sim. Mas eu fiquei de cara. Eu falei assim, de onde você tira essa pergunta? Eu Ai, falei, coisa... né? Vergonha. Vergonha, achou que eu tava fora da casinha. Mas não é algo que dentro da gente move. Eu tinha muita fé que Deus podia fazer. Eu confesso que ela tinha mais do que eu. Queria lembrar um fato.
que ficou aqui na história, nós passamos. Na época do tratamento ainda da endometriose, não, na época que nós estávamos com adoção. Em véspera do acampamento de carnaval, nós estávamos indo para a cidade de Panorama, eu tive um sonho. Não sou muito de ter sonhos assim, mas aquele dia eu sonhei. E no meio do sonho, eu estava na beira de um rio e... Não, esquece o rio, que depois eu pego o rio. Deus me deu sonhos que na minha mão tinha como se fossem grandes coágulos de sangue, umas manchas escuras. E na hora eu não entendi, né? Eu falei, nossa, que coisa estranha, na minha mão, coágulo de sangue. Por que na minha, teoricamente, não dela? Aí quando eu acordei, falei, Dani. Aí a gente foi na beira do rio. Foi aí. Aí eu lembrei que eu vi umas pedrinhas no rio. Pedras de rios, aquelas pedras lavadas de lisas. Sim. Aí eu vi umas pedras, falei, ai, parece umas pedras escuras, meio marrom, cor de sangue coagulado, assim. Aí eu coloquei umas pedrinhas na mão, foi aí que eu contei para ela. Falei, Dani, tá vendo essas pedrinhas na minha mão? Falei, tô, mas por quê? Por que você tá falando isso? Porque eu tive um sonho. E foi assim que eu sonhei. Que eu vi alguns coágulos de sangue na minha mão. Falei, será? Eu tive um sonho, mas não tive muita interpretação das coisas. Não foi uma coisa bem explicada. Ficou meio no ar. Isso foi em fevereiro de 2010. Em junho, eu operei, estava tendo Copa do Mundo. Então eu lembro, porque se foi em fevereiro, né? Em junho, eu estava de 2 meses já. Né? Então foi um pouquinho antes, eu engravidei em maio. Não, abril, né? Fevereiro, março, abril. Eu acredito que o sonho dele foi a cura da endometriose. Foi coágulos, porque coágulos, é o sangue que cai para fora do endométrio que causa isso. A endometriose, em vez do sangue descer naturalmente, ele sai pelas trompas e empaçaroca tudo, gruda tudo. Então esses coágulos, o óvulo que produz bem aqui, ele não migra pelas trompas, porque está torto, está embolado. Então, um óvulo que está aqui, ele não consegue, ele morre ali no caminho. Então, ele até cai no corpo, ele não entra, não penetra na trompa. Então, ele não por encontra isso, com o óvulo. O óvulo produzia bem. E eu produzia bem. Eu naturalmente, sem indução, eu tinha mês que eu produzia 2 óvulos. Como a indução teve um mês que produziu 4, porque eu estava craque lá na ultrassom, lembra? Ah, sim, professor. Teve um mês que o médico induziu, ela produziu 4. Eu falei, não, 4 não, hoje não, hoje 4, não. só faltou 4. É demais. E não deu nada, né? Então, naturalmente, Olha, sem nenhuma indução, né? Passou-se tempo. Entrou um médico muito especialista na história. Muito, muito bom, que o eu melhor recomendo. Médico especialista daqui não resolveu. E o melhor de todos. O melhor médico de todos entrou agora é comigo. E fez o milagre nas nossas vidas. Glória a Deus. E eu acho muito legal, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando, porque quando Deus opera milagres, na Bíblia sempre, os milagres todos que aconteceram era para a glória de Deus, era para manifestação da glória de Deus. Então, isso é para mostrar a glória de Deus para a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu não trago glória nenhuma para nós. Apesar de alguns momentos a Dani ter esses lances de fé, que eu julgo às vezes de loucura, eu não depositei muita fé muitas vezes. Eu era muito racional nessas horas. Só do coágulo que mais ou menos eu saquei. Então, assim, não traz glória nenhuma para nós. Que nós oramos, que Deus abençoe, Deus respondeu minha oração. Eu orei lá atrás, pedi gêmeos, porque o médico tinha falado que eram... Então, assim, eu tinha lances de fé, mas as circunstâncias também roubaram essa fé. A luta de quem não consegue engravidar, ela oscila, ela faz você ficar em altos e baixos, né? Então, muitos momentos glória não é nenhuma nossa. Mas quando eu olho para eles, eu vejo
Deus agindo, e Ele continua agindo. Então, esse Amém. Deus que fez o milagre das crianças continua agindo na nossa vida. Amém. E vem problemas, vem desafios. Com a adolescência vai ser difícil, né? Porque eles estão em uma fase de transição, os hormônios estão aí. Então, eu vejo, a gente tem hora que você fica meio, né, preocupada com o futuro deles, né? Aí a gente tem que trazer lembrança, a memória, tudo que nos traz esperança, Exatamente. né? O mesmo Sim. Deus que me curou e deu eles é o Deus que está cuidando da nossa vida e do futuro deles, né? Amém. Falando para algum pastor que nos assiste, a Sabrine, eu tinha uma crise pastoral grande nessa época. Porque, como pastor, a gente vai para a igreja orar, pregar a palavra de Deus, falar de fé, falar de milagre, falar de cura, e eu doente. Nós doentes. Hoje eu já não tenho essa crise. Hoje eu tenho outros problemas. São outras crises, né? São outras crises, outros problemas que não impedem a minha fé. Uhum. Eu cheguei a recusar de orar por pessoas em alguns momentos. Fui muito mal para a igreja, não orava porque eu falava assim, Deus não faz em mim, vai fazer nos outros. Deus não está ouvindo a minha oração. É um desafio. É terrível para nós Mas pastores. aí, muitas vezes, você orava porque eu você era ia, obediente a Deus. Fazia oração, eu ia. orava, e as pessoas, Deus abençoava. E sim. Deus abençoava os outros. Abençoava os Exatamente. outros. Curava os outros através da minha oração incrédula. Eu não, olha, esquece. Porque quem cura é porque ele. quem cura é ele, não é a sua. Esquece, porque eu estava mal. Não que eu era incrédulo, que não acreditava em Deus. Eu estava em crise, era um problema. Uhum. Eu orava, pedia a Deus e falei que Deus abençoe ele, mas eu não sei, acho que Deus esqueceu de mim. O problema era eu e Deus. Uhum. E, então eu tive muitas crises pastorais em relação a isso, a cura, e milagres, e bênção. Mas essa história toda de bênção e bênção triplicada, abundante, sacudida, né? Nossa, totalmente. Transbordante. Transbordante. Serviu também de cura para mim, como pastor. Eu fui curado. Então a Dani foi curada de endometriose, o nosso casamento foi curado da infertilidade, porque a infertilidade do casal, eu nesse período todo de tratamento dela, eu fiz, né, alguns exames, comigo não tinha nenhum problema, menos mal. Então focou nela os tratamentos, mas eu tinha crise espiritual, crise de fé, crise do que Deus podia fazer. Só que depois disso, acabou o problema. Mas isso é algo totalmente normal, né? Nós somos seres humanos tão limitados para entender o agir de Deus, nunca vamos conseguir explicar e compreender. Então, assim, os que nos ouvem, né? Se tiver, não façam o que eu fiz. Não ensino aos irmãos. Até porque eu sempre digo assim, que todas as brigas com Deus eu perdi. Porque Ele é Deus. E eu que sou pecador. E que bom que eu perdi as brigas. Nas minhas brigas com Deus, eu perdi todas. Nas minhas infidelidades, nas minhas incredulidades. Infidelidade com Deus, quer dizer, né? E então, assim, Deus faz milagre, Deus cura. E cura e faz milagre na vida de presbiteriano também, aleluia. Amém, glória a Deus. Conhece que o presbiteriano não crê em milagre do Espírito Santo, que vocês estão por fora, viu? Mas fala em língua também, deixa com Deus. Então, tem gente que não crê nessas coisas porque precisa ser crente. Ou precisa ser curado. Ou precisa se converter, ou precisa ser curado. Eu precisei de cura. Era crente, graças a Deus, pastor, e precisava ser curado. Precisava ser tratado. Hoje eu tenho, como eu já disse, vou repetir, tenho outras lutas, mas não impede o meu ministério, não impede de ser curado. Tem muitos milagres que hoje Deus faz no púlpito. Não sei se você já passou por isso. Eu estou mal. Falo, Dani, estou bem, não? Hoje ora vai ser por difícil. Mim. Esses meses, poucos dias atrás, eu fui lá no banco e falei, Dani, ora por mim. Foi? Foi. Ore por mim. Não estou bem. Aí eu subi no púlpito e preguei, foi uma bênção.
saí todo felizão. Eu digo, Sabrine, o púlpito é o meu lugar de cura. Porque Deus fala primeiro comigo, para depois falar com os irmãos. Então, se alguém naquela igreja onde eu estou crê em milagres hoje, eu creio em milagres diariamente. Amém. E como pastor eu digo, Deus opera um milagre ali no púlpito quando eu estou pregando. Então, tem vezes que eu prego alguma coisa que não tem nada a ver com os irmãos falam, pastor, gostei daquela palavra. Eu falei, não falei isso não, ficou quieto. Nem fala, não foi eu que falei. Deus trata meu coração. Então, hoje eu creio muito mais no agir de Deus. Deus tratou a minha vida. Todo esse período de fertilidade foi no final do seminário, começo de ministério. É o desafio, já é um momento desafiador. Então eu era muito imaturo também no ministério, era começo de ministério. Eu comecei o ministério com o problema da infertilidade. Então, graças a Deus que esse período passou. Hoje já com 18 anos de ministério. As crianças já atingiu a maioridade já no pastorado. Já. Então, graças a Deus, Deus me curou lá no começo disso. Amém. Eu precisei ser curado. Isso foi muito bom. Amém. Você agradeceu da oportunidade, né, de compartilhar esse testemunho. Eu que quero agradecer mais uma vez, né, vocês de estarem aqui, de compartilhar, e aquilo que a gente fala. A gente precisa contar o que Deus faz na vida. Amém. É verdade. Né? Sim. Tantas pessoas pedem oração, aí Deus realiza o milagre, mas ninguém fica sabendo. Então, volta para contar. Tem que contar. Esse é o propósito principal desse programa, desse podcast, para a gente falar o que Deus faz. Ele agiu no passado, ele age no nosso presente, ele vai continuar agindo no futuro. E para terminar, eu quero ler mais uma vez o texto que você leu de Salmo 113, 9, que foi na nossa conversa que nós tivemos aquela tarde. Uma Zine tinha comentado do texto, eu falei, nossa, é isso mesmo que fala, faz que a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos, gêmeos, aleluia, o salmista termina. Filhos aí é plural ainda. É filhos, então a gente vê isso que Deus realmente faz, ele fez lá com Ana e tantas outras mulheres, que ele abriu a madre, né? Então ele abriu, estava fechado e Deus tem poder para abrir. Você lembra quantos filhos teve Ana? A gente fala só de Samuel, né? A gente fala só de Samuel. Teve 7. 7 filhos. Tem o texto fala quando fala do cântico mais de Ana. Depois do Samuel. Exatamente. Então Deus faz muito além. Então foi a bênção dobrada, dupla honra que Deus realizou na vida de vocês. E aqui também eu quero, né? Nós queremos deixar essa mensagem para vocês que estão nos ouvindo. E antes do salmista falar que faz a mulher estéril ser mãe de filhos, ele fala que Deus, ele se inclina dos céus para ver o que acontece no céu e na terra. Então, isso nos mostra que Deus é um Deus que se identifica com os nossos problemas, com as nossas dores, que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Então, Deus se importou ali com a Dani, com o Leandro, que estavam sofrendo, que queriam gerar filhos. E Deus também se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Talvez o seu sonho não seja gerar um filho, um bebê mesmo, mas só Deus sabe o sonho que você tem dentro de você, que você está tentando gerar e não nasce. Mas Deus, ele pode fazer nascer. Então, enquanto existe fôlego de vida, existe esperança. Deus é aquele que abre a madre, Deus é aquele que realiza os milagres que nós nunca poderíamos esperar. Então, não desanime, continue crendo, assim como eles tiveram esperança. Em cada exame, a esperança estava viva ali dentro, que você também possa manter viva a esperança no seu coração. Então, esse foi o nosso 4º episódio e esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 8h da noite. Então, curte, deixe seu joinha aqui para que mais pessoas sejam alcançadas através desse testemunho maravilhoso. Compartilha e lembre-se, com Jesus só vai melhorar sempre. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até a próxima. Deus é Deus de milagre. Amém.